Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto aqui que muitas pessoas têm dúvida. Eu creio que muitos vão gostar, mas também muitos podem não gostar, mas eu já vou adiantar que é uma pergunta. Uma pessoa ela pode ser possuída por um demônio? Será mesmo que uma pessoa ela sofre possessão demoníaca? Será que uma pessoa, um espírito ruim, uma entidade, uma coisa ruim, ele pode tomar conta do corpo de uma pessoa? Pois bem, hoje nós vamos estar aqui desvendando esta dúvida que muitas pessoas têm. Mas antes de nós iniciarmos, já gostaria de pedir a vocês, deixa aí o seu like, porque você deixando o seu like, o YouTube entende que esse vídeo, esse conteúdo, ele é relevante, ele aparece para mais pessoas. Compartilha essa mensagem aí, pessoal, é rapidinho. Você compartilha para as pessoas do seu WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, seus conhecidos, vizinhos, parentes. Pode compartilhar também no seu Facebook, no Instagram, nas suas outras redes sociais. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também, porque você se inscrevendo, você fica por dentro aí dos conteúdos novos que nós colocamos aí toda semana, tá certo, pessoal? Bom, vamos iniciar então o nosso vídeo de hoje. Eu trago o meu esboço aqui para vocês acompanharem juntamente comigo. No final tem todas as referências bibliográficas, onde vocês podem estar pesquisando por si mesmos. E nós vamos começar com o texto de Mateus capítulo 8, versículo 31. Olha só, pessoal, esse esboço, eu não peguei todos os versículos completos, eu peguei apenas as partes que citam justamente essa expressão demônio, que, por exemplo, que estava entrando, que estava expelindo, para fazer justamente essa análise, para me mostrar para vocês aqui. Então hoje nós vamos responder essa pergunta. Uma pessoa ela pode ser possuída por um demônio? Mateus 8,31 vai dizer o seguinte: então os demônios lhe rogaram, se nos espelhe, e por aí vai o versículo. Ekbalei, junção de ek, de indicando para fora, e balu, que significa lançar, jogar e afastar. A palavra era traduzida como expulsar. Pode indicar afastar de. Então, o significado desta palavra balu, que é a palavra que eu quero que vocês prestem muita atenção nela, porque ela vai aparecer ao longo desses textos que nós vamos estar aqui analisando. Mateus 17:18 vai dizer assim: e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Exceltem, traduzido como sair, que provém de erkomai, que significa ir e vir, o que indica que o demônio se foi e não que ele saiu. Marcos capítulo 1, versículo 34. Também expeliu muitos demônios. No texto é usado exbalu, que significa expelir, também provém de balu, que é lançar e afastar. O demônio foi afastado e não expulso. Marcos capítulo 7, versículo 29. O demônio já saiu de tua filha. Isso é a expressão que Jesus falando ali, que o demônio tinha saído ali daquela pessoa, se não me engano, do pai ou da mulher ali. Eu não me lembro muito bem dessa passagem, mas tem essa citação ali de Marcos 7, 29. Saiu provém de exeleliten, que significa que vem, ou seja, que vem de erkomai e significa ir e vir e não se refere a estar dentro de alguém. Marcos 16, 9. Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Beblekei, que significa, que também provém de balu e significa lançar e afastar, no sentido de algo estranho de fora e não de dentro. Lucas 4:33. E achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Tinha, que vem de ekon, que significa ter, segurar, possuir e usar. Indica obter algo em suas mãos, e não se refere a estar dentro de alguém. Então esse vocábulo ele é utilizado justamente nesse texto de Lucas, com esse sentido justamente da pessoa ela ter essa posse nas suas mãos e não necessariamente essa pessoa ela estar ali com algo dentro dela.
não necessariamente está com algo ali dentro dela, né? Lucas 4:33. Lucas 8:27 vai dizer: um homem possesso de demônios que havia muito. A mesma palavra econ, que é ter, segurar, possuir e usar, é utilizada no sentido de ter algo em sua influência e não uma possessão corporal. Lucas 9:49, também outro texto que cita aqui: vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, que é uma passagem ali onde os discípulos repreendem esse homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus. Expulsar e expelir, ekbalonta, que também provém de balu, é uma forma de balu, que é lançar e afastar o que não apoia, possuir corpos, também é trago nesse texto de Lucas. Lucas 11:14 vai dizer: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio. A mesma palavra ekbalum, expelindo, que provém de balu, lançar e afastar, é utilizada nesse texto. Todas as demais passagens, ou seja, nós temos todas essas passagens aqui, pessoal. Quem quiser adquirir esse esboço, pode entrar em contato comigo aí. Nos vídeos estão aí os contatos dos meus e-mails, tem o meu contato do WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato comigo. E é óbvio, pessoal, tudo tem um valor, tudo tem um preço, porque teve um gasto por detrás. Mas você que está interessado em adquirir esse esboço, adquirir esse conteúdo, ter esse conteúdo em mãos, você pode entrar em contato comigo, pode estar fazendo um Pix aí, e você vai estar adquirindo, vai estar enviando para você este material, este trabalho que foi feito. Então, todas essas passagens dentro dos evangelhos, aqui, ó, tanto no evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, são utilizados os termos que provêm de balu, lançar, afastar, e ercomai, que é ir e vir. E tem também ercom, que é ter, segurar, possuir e usar. Então, você veja que todos esses termos aqui, ó, você vê balu, lançar e afastar, não significa algo dentro. Ercomai, ir e vir, também não significa algo dentro. Ercom, que é ter, segurar, possuir e usar. Ou seja, isso dá o sentido de... Todos esses vocábulos, eles dão o sentido de algo externo, não interno. Então você veja que por aí a questão da possessão demoníaca, por esses termos que é traduzido como estava endemoniado, fica complicado. Por causa justamente desses vocábulos que foram mal traduzidos pelos tradutores das Bíblias em português. O que fazem os demônios? Quais são as funções dos demônios? De acordo com esses textos que eu vou citar, que todas essas referências, nós temos os textos aqui onde vocês vão poder, quem adquirir o esboço vai ter acesso a isso. Ou seja, os demônios eles podem prender as pessoas a enfermidades, Lucas 13:16, podem bradar em desobediência, Marcos 1:23, causam nudez, podem intentar matar alguém, causar epilepsia, podem receber sacrifícios através da idolatria, podem ensinar falsas doutrinas, podem fazer prodígios, ou seja, coisas maravilhosas, extraordinárias. A falsa religião é morada de demônios, além de ensinar sabedoria terrena e animal. Então todas essas são as funções aí dos demônios, tá? Em hebraico, nós temos a expressão shed. Shed em hebraico é demônio. A palavra está associada à palavra babilônica shedu, que é demônio, que pode ser um demônio tanto bom ou mal. Ou seja, então o que acontecia naquela época, pessoal? Na época ali da Babilônia, você veja que ali os demônios eles eram considerados espíritos tanto bons quanto ruins. Havia uns demônios que faziam mal e havia uns demônios que faziam também o bem. Isso conforme dentro da própria literatura, e tem as referências bibliográficas que vocês vão poder estar aqui parando e pesquisando por si mesmo para tirar suas próprias conclusões aí. O Shedu era um poder protetor sobrenatural, onde sua presença era pedida aos deuses, e sua função pode ter sido de representar a vitalidade do indivíduo, sua força sexual. Quando os deuses das nações são chamados de Shedim, demônios, não significa que sejam espíritos maus, mas que são sombras impalpáveis, não deuses, sem funções quer divinas, quer humanas. Possessão de demônios é uma tradução infeliz que se insinuou em algumas versões bíblicas e que não espelha o texto grego. O Novo Testamento fala de gente que tem demônio, ou gente que sofre de influência demoníaca,
Daimonizomai, e não que realmente um demônio possua alguém. Possessão demoníaca e endemoniado são termos que sugerem que a pessoa está sob um ataque demoníaco, não teme escolha a se render, ou seja, ela não tem escolha a se render ao demônio. Indica que a pessoa não é capaz de impor sua vontade e está sob o domínio do espírito maligno. Quem traz essa referência, quem traz essa opinião não sou eu, pessoal. Quem traz essa opinião aqui é o próprio Wayne Grudem, o autor da Teologia Sistemática Atual e Exaustiva. Tem esse manual de Teologia Sistemática Atual e Exaustiva do Wayne Grudem, está aqui na bibliografia também para vocês pesquisarem. Então, ou seja, conforme essa opinião dele, você veja que o termo demônio, conforme nós também vemos pelas expressões gregas aqui confirmado pelo próprio Wayne Grudem, é um termo infeliz que não deveria estar nas nossas Bíblias em português, ou seja, o termo endemoniado e possessão demoníaca, porque não espelham o sentido justamente dessa questão da influência demoníaca, tá? Lucas 22, 3, que é um texto aqui que muitas pessoas utilizam para tentar provar que uma pessoa ela sofre de possessão demoníaca, né? Que fala assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Mas será mesmo que esse texto... Vamos ver o seguinte, a doutrina da possessão demoníaca é de origem da doutrina da interpenetração, possibilidade de uma pessoa entrar dentro da outra corporalmente. Então existe essa doutrina da interpenetração, tá, pessoal? A Bíblia fala sobre os coríntios e filipenses estarem no coração de Paulo. Deus estar em Cristo. O homem estar no Pai e no Filho. O homem estar em Cristo. O homem e o Espírito estarem um no outro. Toda a criação estar em Deus. As referências apresentadas significam estar em união, consagrado para aquele fim, em mente, propósito e vida. O homem se torna uma só carne com a mulher, mas não passa a entrar ou habitar dentro dela, assim como todos esses outros textos aqui. Então, ou seja, os textos de Lucas 22, 3 e João 3, 27, ambos usam a palavra eiselten, que é entrar, que vem de erkomai. Então, lembra da palavrinha erkomai? Ou seja, eiselten, ele é uma variação, ou seja, é uma palavra ali que ela provém de erkomai, que significa ir e vir, e não se refere a alguém entrar em outra pessoa. Então, ou seja, esses textos que falam a respeito de entrou em Judas, né, que Satanás tinha entrado em Judas, cai por terra justamente por causa dessa raiz, dessa palavra aqui. Essa palavrinha erkomai, ela não tem o sentido de algo dentro, mas algo que está exteriormente. Lucas 11, 24, 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Falta essa parte aqui que eu não coloquei aqui no versículo. Mas, ou seja, esse texto aqui, ele segue a mesma lógica dos demais, usando a palavra sair, que em grego exelte, que vem de erkomai, não indica a saída de algo que estava dentro de alguém. A palavra para casa é oikon, que é casa de Deus, se referindo à casa de Deus, santuário, palácio, nação ou povo. Se formos atribuir essa palavra a um demônio dentro de alguém, teremos que assumir o conceito de que um demônio pode possuir várias pessoas e habitar dentro delas ao mesmo tempo, conforme o quê? Conforme esse próprio texto aqui. Porque já que essa palavrinha oikon, ela significa casa, santuário, palácio, nação e povo, então essa possessão que está falando aqui dessa casa ornada e varrida, pode se referir a uma nação, pode se referir que um demônio possivelmente ele habitaria mais de um corpo ao mesmo tempo. É algo que nem mesmo a Bíblia ensina. A frase exeltonta katoiken, entrando moram, seria melhor traduzida como ir morar ou ir habitar, já que exeltonta vem de erkomai e katoiken significa habitar, residir, morar em. A mesma palavra de Atos capítulo 1, versículo 20. Aí você pode ler esse texto e você vai ver o significado dessa palavra nesse texto. Kinetai, se tornaram, que vem de gnomai, cujo um dos significados é proceder, portar-se. 1 Tessalonicenses 2,10. O que faz o texto se referir a atitudes da pessoa e não ao mal que poderia
estar nela. Então, ou seja, esse próprio vocábulozinho aqui, ó, ginomai, que é ginetai aqui, ó, que é uma forma de ginomai, ele significa proceder e portar-se. Então, significa que ele está se referindo à atitude da pessoa e não ao mal que poderia estar nessa pessoa. A palavra escata, último, nada tem a ver com estado ou condição inexistente no grego. Então, ou seja, isso aí também é outra coisa que deve ser notado nesse textozinho aqui que fala a respeito dessa questão do espírito andar por lugares áridos. O texto de Mateus 12, 34, 45, que é esse mesmo texto de Lucas aqui, ó, o texto de Mateus traz a mesma coisa que Lucas aqui, 11, 24 ao 26. Então esse texto aqui, ele utiliza a mesma construção de Lucas e utiliza as palavras excelton, que é sai, excelton, exceltonta, ou seja, tendo entrado, ambos provêm de ercomai e rivi. Não se refere a algo dentro de alguém. Mateus ele ainda utiliza, como Lucas, katoiken, habitar, morar, residir, e escata, última. Ambos os textos não apoiam a entrada de demônios dentro de alguém. Então, ou seja, conforme esses textos aqui, que estão todos aqui listados para você, quem adquirir o esboço vai ter essa informação toda bonitinha aqui, dentro do grego, dentro do hebraico, tudo bem explicadinho. Então, ou seja, nenhum desses textos aqui prova essa questão do quê? Dessa possessão demoníaca. Conclusão. Possessão demoníaca é, conforme muitas crenças, o controle de um indivíduo por um ser maligno ou sobrenatural e que inclui fatores como prejudicar saúde, mudança de comportamento, memórias e personalidade apagadas, convulsões, desmaios, acesso ao conhecimento oculto, mudança de voz, mudança facial, ou seja, do rosto, aparecimento de lesões, ou seja, marcas de mordida, arranhões no corpo e força sobre-humana. O indivíduo não tem controle sobre a entidade e por isso permanece nesse estado até que a entidade deixe a vítima através de um exorcismo. Então, todas as referências bibliográficas aqui para vocês, tá, pessoal? Vocês podem estar pesquisando aí para vocês estudarem mais a fundo esse assunto. Então, quem adquirir esse esboço vai ter acesso a essa informação. Então, fica esse vídeo para você que tinha essa dúvida, que você achava que um espírito ele tomava posse de uma pessoa, que o espírito ele realmente entrava no corpo de alguém. Ou seja, essa doutrina não passa de um ensinamento chamado de interpenetração e não tem fundamento bíblico nenhum, conforme todos os vocábulos que foram analisados aqui, que expressam algo externo e não algo que entrou dentro da própria pessoa. Então, ajude esse trabalho, adquira esse esboço aí comigo. Agradeço a você por ter ficado até o final aí do vídeo. Deixa aí seu comentário, o que você está achando desses vídeos. Curte aí, deixa seu like, para que o YouTube ele faça esse conteúdo aparecer para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, conhecidos, parentes, vizinhos, pessoas das suas redes sociais. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque você se inscrevendo no canal, você vai estar por dentro de todas as novidades aí. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, o meu muito obrigado, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.